Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Quero convidar você a acessar a sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1. O texto vai ser projetado para que você acompanhe a leitura que faço na Nova Versão Internacional. Estamos já há 11 encontros, hoje é o 11º encontro, refletindo sobre o que significa essencialmente estar em Cristo. E de forma inversamente proporcional, temos refletido o que o mundo define sobre ser cristão e o que a Bíblia define sobre ser cristão. E lá no nosso primeiro encontro, nós trouxemos à tona exatamente a compreensão de que para o mundo, se você posta um versículo bíblico, se você anda com a Bíblia debaixo do braço, se você tem alguma expressão cristã estampada nas suas vestes, se você frequenta um movimento religioso, uma comunidade de fé, isso faz de você um cristão. E nós aprendemos que não necessariamente. E temos, portanto, refletido sobre o que significa estar em Cristo. O que significa conduzir as nossas vidas alicerçada na pessoa de Jesus Cristo. Sendo discípulos de Jesus, de mãos dadas com Jesus, vivendo o discipulado de Jesus, caminhando com Jesus. E no nosso último encontro, nós usamos este texto de Efésios, capítulo 1, especificamente o verso de número 3, falando sobre as bênçãos de estar em Cristo. As bênçãos de fincar a sua vida, o seu coração na pessoa de Jesus e conduzir suas posturas e suas atitudes com a consciência de que nós vivemos diante dos olhos de Deus e tudo que fizermos devemos fazer para agradar o coração de Deus. Está aí o texto. Paulo se dirige à comunidade de Éfeso e diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E no nosso último encontro nós falamos que as bênçãos espirituais só são possíveis quando nós estamos em Cristo. Por quê? Porque essas bênçãos não podem ser dimensionadas. Elas não podem ser tocadas pelas nossas mãos. Hoje pela manhã, de alguma maneira, tratamos a respeito disso, falando sobre a outra dimensão dos milagres. Porque a nossa tendência é reduzir os efeitos da caminhada com Cristo, aquilo que estamos nesta noite denominando como bênção e hoje pela manhã denominamos como milagre, apenas aquilo que nós conseguimos enxergar. E nós aprendemos nesta manhã que não. Reduzir a ação de Deus apenas àquilo que enxergamos é reduzir o Deus a quem servimos. Reduzir ao nosso olhar, reduzir a nossa compreensão. E o que o Paulo está dizendo aqui é que nós, enquanto filhos e filhas de Deus, nós trafegamos numa dimensão que é uma dimensão física, sim, material, que nós enxergamos e apalpamos, mas que transcende isso. Há ao nosso redor uma dimensão espiritual. Nós trafegamos pela existência material e precisamos fazer isso conscientes que, para além dos nossos olhos, existe uma outra dimensão. E o problema é que essa mensagem que trago nesta noite é uma mensagem que vai de encontro ou na contramão do que tem sido apregoado por aí. Aquilo que nós falamos hoje pela manhã, de que, por exemplo, você está na trajetória com Cristo com a disposição e expectativa apenas de ver os efeitos materiais da caminhada com Cristo, isso é
inclusive igual a alguém que não acredita no poder de Deus, no cuidado de Deus, nas ações sobrenaturais de Deus nas nossas vidas. Porque milagres maiores que Deus deseja fazer em nós e por nós, acontecem numa rotina e tem muito mais a ver com aquilo que está dentro de nós do que necessariamente aquilo que está fora de nós. E essa mensagem vai na contramão do que tem sido pregado por aí, por quê? Porque o que tem sido apregoado é que as bênçãos, elas se resumem àquilo que a gente vê. Quem é o abençoado hoje? O abençoado hoje é aquele que tem um carro zero. O abençoado hoje é aquele que mora no bairro tal, na casa tal. O abençoado hoje é que tem um certo número de dígitos na sua conta bancária. O abençoado hoje é aquele que tem a oportunidade de fazer XYZ viagens internacionais por ano. Como se as bênçãos de Deus se resumissem exclusivamente àquilo que nós podemos apalpar. E aí vem Paulo e diz que a bondade de Deus, ela se manifesta não nas bênçãos materiais, mas naquilo que ele está denominando aqui como bênçãos espirituais. E aqui no verso 4, ele menciona a primeira dessas bênçãos dizendo: porque Deus nos escolheu nele, Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Essa é a primeira bênção espiritual que nós colhemos quando nós caminhamos com Cristo Jesus. E que bênção é essa? Saber que nós fomos escolhidos, saber que nós fomos eleitos, saber que nós fomos predestinados. E o que isso significa? Eu já vou começar com o que não significa, porque eu sei que quando eu utilizo as expressões escolhido, eleitos, predestinados, há uma tendência do nosso coração tomar uma direção que não é o que Paulo está dizendo aqui. Não significa que Deus escolheu de forma arbitrária alguns para a salvação e escolheu de forma arbitrária alguns para a perdição. Isso é fruto de uma leitura teológica calvinista, baseado inclusive numa obra de Calvino, a dogmática de Calvino, em que ele diz que Deus, na sua soberania, elege alguns para a salvação e, na sua soberania, elege outros para a perdição. E o negócio é tão sério que aqueles que são eleitos ou escolhidos para a salvação podem se arrastar em sentido contrário a Deus, podem tentar de todas as formas resistir à ação do Espírito Santo de Deus, aos propósitos de Deus, ao querer de Deus, que no final das contas vai terminar no céu. Sabe aquele tipo de gente que vai se arrastando para o inferno e de repente é puxado para os céus? É mais ou menos isso que está sendo dito aqui. Ou seja, não interessa se você vai desejar ou não crer, no final você vai crer. Porque Deus te elegeu, Deus te predestinou para o céu. E os demais? Chora. Chora por quê? Porque vocês foram destinados para a perdição. Não adianta ir à igreja, não adianta orar, não adianta se esforçar, não adianta querer, não adianta desejar. Por quê? Porque vocês foram escolhidos para a perdição. É, em síntese, este o conteúdo da teologia calvinista. Agora, é claro e óbvio que quando a gente vai para o texto sagrado e de forma muito cuidadosa, atenta, nós perscrutamos o texto, nós vamos entender que predestinação não é isso. E aí fica uma briga, especialmente entre os doutos teológicos, discutindo a teologia de Armínio, o arminianismo, e a teologia de Calvino, o calvinismo, tentando descobrir quem está certo e quem está errado. Esquece isso. A primeira coisa que nós devemos nos lembrar é do contexto. Porque tem a turma que sai do texto, nunca mais volta para o texto, usa o texto como pretexto,
para justificar alguma coisa do seu ponto de vista. A gente precisa se lembrar do povo de Israel. Porque essa primeira definição de eleição tem a ver com Israel. Israel é eleita como uma nação cuja responsabilidade era revelar Deus, manifestar Deus, mostrar uma coisa, que é a mensagem central da Bíblia. Qual que é a mensagem central da Bíblia? Alguns vão dizer Jesus, não é. Alguns vão dizer salvação, não é. A mensagem central da Bíblia chama-se monoteísmo. A mensagem central da Bíblia é reforçar, durante toda a história e durante todo o tempo, que só existe um Deus. Tanto que a Bíblia não tenta iniciar provando que Deus existe. A Bíblia já parte dessa consciência clara de que Deus existe. E o primeiro verso já vai lá, ó, Deus criou. Ponto. E isso é fundamental para que compreendamos qual é o significado adequado da predestinação. Porque quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente começa a ler o Antigo Testamento, a gente vai ver de forma recorrente a expressão, eu escolhi vocês para que vocês sejam testemunhas a meu respeito em outras nações. Esse é o desejo de Deus para Israel. Deus precisava escolher uma comunidade humana para, a partir daquela realidade humana, se manifestar de forma humana, para então abrir a janela do mundo dos homens e reatar uma relação que fora comprometida lá no Éden, no capítulo 3 de Gênesis, conforme nos conta a narrativa bíblica. E todas as ações que nós vemos registradas a partir de Adão para frente, até os dias de hoje, vocês já sabem disso, elas ocorrem em termos de Deus desejar e o desejo de Deus se materializar a partir da instrumentalidade humana. O único ato, sem a relação divina-humana que acontece na história, é de Deus com a Trindade, com o corpo celeste, olhar para o barro e falar assim, ó, vamos pegar um punhado de barro e vamos começar a fazer a obra-prima. Tanto que não ficou bem feito, que depois tem que pegar um pedaço dessa obra male e fazer então uma suprema obra-prima, que são as mulheres. Amém, mulheres? Está vendo? Já tentei pela terceira vez dar um destaque para vocês. Aí depois vocês vão dizer que eu não oportunizei, destacando vocês como obra-prima, suprema. Eu estou dando a chance. Mas observe, depois de Adão, tudo que Deus faz para a humanidade, faz em parceria com a humanidade. A própria pessoa de Jesus é o Deus eterno, que sai da glória e vem para a terra encarnado, para que, como homem obediente até a morte de cruz, abrisse um novo e vivo caminho. Esse é o propósito de Deus. Ou seja, eleição significa simplesmente que Deus olha para uma nação e diz, olha, eu preciso de um corpo humano, de um povo, de um agrupamento humano, para que a partir da história desse povo, eu fosse testificado, testemunhado e revelado para todos os outros povos. É exatamente isso que está dizendo aqui. Vocês foram escolhidos, vocês foram eleitos, para mostrar. Isso é muito claro, se você especialmente pega o livro do profeta Isaías, você vai ver de forma muito clara a mensagem de Deus direcionada a todos os povos a partir de Israel. Nunca significou que Israel era um único povo e que Deus estava desprezando os outros povos. Tipo, Israel é o povo eleito, os outros não são eleitos, então eu só vou salvar Israel e não vou salvar os demais. Porque se assim fosse, nem eu e você estaríamos aqui. Então é só voltar um pouquinho na história. Porque o que Deus está querendo? Deus está querendo que Israel se torne testemunha viva para o mundo de que Deus habitava entre eles e eles se tornavam instrumentos de Deus. E olha, nem isso eles fizeram direito. Se a gente for olhar a história, nem isso eles conseguiram fazer direito. Então, é daqui que vem a ideia
de Deus separar com um propósito determinado. Grava isso. Deus separar com um propósito determinado. Agora, quando a gente chega no Novo Testamento, e a gente é confrontado com as expressões predestinação, eleitos, o que a gente vai ver especificamente aqui é que Deus nos predestinou e nos elegeu para algumas coisas. Perceba, para algumas coisas. E a primeira está aí. Para que a gente se atente que salvação é obra divina. Ou seja, a prerrogativa para salvar pertence a Deus. Nós não somos salvos por acaso. Nós não somos salvos por capricho. Nós somos salvos por quê? Por Deus, por quê? Porque é Deus quem redime. É Deus quem justifica. É Deus quem estabelece o destino do salvo. Se há uma coisa que nós humanos fizemos, está registrada no capítulo 3 de Gênesis, porque nós fizemos em Adão. Que foi olhar para Deus e dizer assim para Deus, quer saber de uma coisa? Eu vou viver sem o Senhor. E quando nós, de forma arrogante, dissemos para Deus como humanidade, eu vou viver sem o Senhor, começamos a morrer. Rubem Alves fala que a gente tem um comportamento um pouco estranho, porque a gente não ganha vida, né? A gente vai perdendo vida. E todo ano a gente se reúne, compra um bolo e bate palma para esse negócio. Porque é verdade, né? Nós estamos cada dia mais distantes do nosso berço e cada dia mais próximos da nossa sepultura. Essa é a verdade universal. Que precisa ser trazida à tona. Porque é o efeito colateral dessa postura, que foi uma postura de autonomia nossa. Imagina, vocês têm a autonomia de escolher tocar ou não tocar. Porque tem gente até hoje que acha que a árvore da vida é uma armadilha dos céus. Não é uma armadilha dos céus. Seria uma armadilha dos céus se tivesse sido plantada de forma camuflada no Éden. Opa, tocou, morreu. Mas como assim tocou, morreu? Não estava sabendo de nada? Não. Olha, se você tocar, você vai morrer. Então você está ciente disso, não está? Nós tomamos a iniciativa. E aí, por conta dessa ação, tudo se desordenou. E aí Deus, com o seu propósito divino, com o seu amor, Ele tenta reordenar as coisas. E faz isso através de parte da sua trindade, que é o Deus Filho. Deus amou o mundo de tal modo que criou o mundo e redimiu o mundo através de si mesmo na pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, a salvação é uma prerrogativa divina. Ponto. Está claro isso? Agora, o que Paulo quis dizer com ele nos escolheu antes da criação do mundo? Aqui é algo que vai talvez, para não dizer certamente, assim espero, elucidar, esclarecer a sua mente e o seu coração sobre o conceito de predestinação, eleição, livre-arbítrio e por aí vai. Imagina que eu assista, junto com o Hugo, um jogo de futebol. E aí nós terminamos de assistir a partida e o resultado foi 3-1 para o time A. Aí nós gravamos, a gente traz aqui o telão e a gente projeta o jogo. Só que antes da gente dar início ao jogo, a gente chega para vocês e diz o seguinte: olha, já vou dizer para vocês que o time A vai ganhar de 3-1. E o jogo começa a rolar. O jogo começa a rolar. E vai rolando, e vai rolando. Daqui a pouco o time 1 faz um gol, o time 2 faz um gol. Aí o time 1 faz outro, o time 1 faz outro. 3-1. Como assim? Como que vocês conseguiram saber do resultado? Eu pergunto, o fato de termos ciência do resultado antecipado significa que nós interferimos no jogo? Não. O jogo aconteceu, cada jogador tomou a sua iniciativa, jogou conforme o seu
potencial, sua performance, e o resultado foi fruto do livre-arbítrio, da dedicação, do esforço de cada membro daqueles dois times. A mesma coisa acontece com a história. O fato de Deus saber, por conta da presciência divina, tudo o que vai acontecer, não significa que foi Deus que pôs o dedo lá. A vida vai sendo regida pela história, pela própria autonomia. Então, quando Deus anuncia Jesus, anuncia a entrega do seu único filho, e anuncia a morte desse filho, não significa que foi Deus quem matou Jesus. Quem matou Jesus foram os concidadãos da época. O que Deus fez foi anunciar de forma antecipada, profética, o que haveria de acontecer conforme as decisões. Isso, óbvio, não faz muito sentido na nossa cabeça. Eu tentei aqui, de alguma maneira, simplificar. Por quê? Porque nós vivemos na regência do tempo, antes, agora e depois, passado, presente e futuro. O que a gente denomina na língua grega como cronos. O cronos se impõe sobre nós, pesa sobre nós. Os efeitos do cronos é o tempo que faz com que a gente se desgaste, que a gente envelheça, que a gente morra. Deus não olha a vida por uma linha. Deus olha a vida por um ponto. Só isso. É. Não era, é e será, não. É. Então, criação, Jesus, 2024, volta de Jesus, está tudo num ponto. E Deus enxerga tudo a partir desse ponto. Então, quando Paulo diz assim, Deus nos escolheu antes da criação do mundo, o que ele está dizendo é, antes que qualquer coisa existisse, Deus, na sua presciência, no seu conhecimento eterno, já havia planejado a salvação. Porque ele sabia que o negócio ia sair do eixo. Ou você acha de verdade que Adão e Eva pegou Deus de surpresa? Tocaram. Se esconderam. Não. Deus não ficou assustado na virada do dia com o comportamento de Adão e Eva. Ele viu a coisa acontecer, só que ele permitiu, no sentido de, aqui vem um conceito adequado de permissão, permitiu que você faça as suas próprias escolhas. Por isso que, particularmente, eu quero deixar em caixa alta, particularmente, ou seja, é minha interpretação pessoal, teológica, eu só consigo entender duas vontades divinas: soberana e moral. Soberana e moral. Soberana por quê? Porque são os desígnios de Deus. Então, irmão Lélio, é Deus olhar para o Senhor e falar assim, o Senhor vai libertar o povo de Israel. Você fala assim, não, mas não tem nem condições de um negócio desse. Falou, não, senhor Lélio, eu só estou comunicando, senhor. Eu não estou perguntando para o senhor o que o senhor está achando, o que o senhor... Não, eu só estou informando. E perceba, não tem a ver com ele. Tem a ver com o propósito de Deus para algo muito maior. E quando a gente vai olhando para a história, todas as pessoas, os personagens escolhidos por Deus, não tem a ver com eles. Porque os caras eram incompetentes. Humanamente não era a classe A. Não. Era exatamente por conta da instrumentalidade humana, pecaminosa, frágil, mostrar, é Deus quem está fazendo isso aqui. Tem outra resposta. Então nós precisamos entender, em absoluto, que existe a vontade soberana, que são os desígnios, os propósitos que tem a ver com Deus, não tem nada a ver com a gente. Inclusive tem a ver com muito mais gente do que a gente mesmo. Vontade moral, está na Bíblia. Ponto. O que você pode, não pode, deve, não deve. Ninguém sai de casa, Deus. Eu vou adulterar hoje, que em nome de Jesus, que seus anjos acampassem ao meu redor. Tapasse os olhos, ó Deus, do meu cônjuge. Me livrasse dos perigos, das câmeras que vão me fotografar. Deus cega todo mundo. Faz sentido uma oração dessa? É óbvio que não faz sentido uma oração dessa. Mas tem gente que não entende isso. E onde entra a tal da vontade permissiva que todo mundo acaba usando,
para justificar que, inclusive, algumas coisas trágicas que acontecem na vida é propósito de Deus. É numa leitura envesada, superficial do texto sagrado. Porque a permissão é, toca a tua vida. Você tem a opção de, tocando a sua vida, me colocar na trajetória contigo ou não. Simples. Eu lembro uma vez que eu estava num debate, aí uma pessoa trouxe uma pergunta, Rubem Alves já estava, coitado, já tinha se revoltado já. E aí ele lançou uma pergunta, e eu estava num debate, essa pergunta caiu para mim. É a pergunta diabólica. Que a pergunta é o seguinte: se Deus ama, se Deus é bom, e se Deus, de forma livre, deixa a gente escolher amá-lo ou não amá-lo, por que que então, na liberdade de escolher não amá-lo, ele me manda para o inferno? Não é um negócio diabólico uma pergunta dessa? E naquela hora você começa a orar em silêncio. Pai, livra-me disso, porque isso aqui é uma cilada do inimigo. Dá-me a tua luz, a tua instrução. E aí Deus me presenteou naquela hora com a resposta. E a resposta é, peraí, tá invertida essa pergunta. É o contrário. Por quê? Porque quando a gente já nasce destinado à morte. Não é só morte física, não, é morte eterna. Eu não vou entrar no mérito aqui do bebê, da criança, que vocês já sabem como é que funciona esse negócio. Mas a gente já, na fase da consciência, da razão, da responsabilidade, a gente faz o mal consciente que a gente está fazendo mal. Eu já falei isso aqui, tem a geração dos papais e mamães aí. Ó, se você quiser, o bebedouro está disponível, a gente já tem as vítimas do bebedouro aqui. E ontem, acredite, gente, ontem eu tomei um susto no meio da celebração, porque eu estava anunciando aqui sobre o crescimento natural da igreja, apontei uma gestante, outra gestante, que já são gestantes publicamente anunciadas. Aí lá de trás alguém levanta a mão e fala assim, Ana Paula. Eu falei, Ana Paula. Eu falei, peraí, Ana Paula está grávida? Tá. E o Hugo estava aqui, abracei o Hugo, parabéns, rapaz. Aí hoje pela manhã alguém falou assim, imagina se a Ana Paula dessa notícia sem o Hugo saber. Eu falei, caí, bater a cabeça na bateria e está tudo resolvido. Aí eu falo para os papais, Gustavo está ali, meu filho. Você vai educando o menino? Filho, recebeu, agradeça, diga obrigado. E você tem que ficar repetindo isso, Ismael. Espera que a tua hora está chegando, tá? Você tem que ficar, obrigado, obrigado. Vai passar, pede licença, meu filho, pede licença. A gente tem que ficar repetindo esse negócio o tempo todo, para ver se entra e se estabelece como comportamento, né? Aí um belo dia, os nossos filhos mentem. Tenta passar a perna. Eu fico assim, gente, mas eu não ensinei isso, eu não cheguei lá, filho, vamos, papai vai te ensinar 3 passos de como mentir, como enganar, como passar a perna na mamãe, como passar a perna no papai. Veio lá de dentro, porque é a nossa natureza. Então, o nosso destino é a morte eterna, porque é natureza adâmica. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui. E aí a minha resposta foi, inverte, nós já estávamos a caminho do inferno. A opção que Deus nos deu nessa trajetória é erguer a mão e pegar na mão de Jesus, e sair para um novo caminho. Isso é uma questão de escolha. Você vai optar ou não por isso. E aí entra o segundo ponto de aprendizado sobre o conceito de predestinação e eleição no Novo Testamento, é que nós fomos eleitos para adoção. E aqui eu complemento o que eu estava falando aqui agora. Veja o verso 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Isso aqui não é obra nossa. Isso aqui é obra de Deus. E o versículo que a gente conhece que responde isso aqui é João 3,16. Porque lá vai dizer que Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu Filho unigênito. O que significa unigênito? Único gerado. É único gerado, unigênito, único gerado. Isso significa que o único Filho de Deus, em essência, é Jesus. Nós somos criaturas, nós não somos filhos de Deus de forma direta. O nosso primeiro pai é Adão. O cara cheio de defeito lá. E por isso que a gente veio de fábrica com defeito.
Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Adoção. Então, quem nos gerou primeiro? Foi o nosso pai carnal, Adão. Nós somos de natureza adâmica. Pega aqui um casal, teve o filho, aí o casal de cá pega e adota esse filho. Todas as características de DNA, de genética desse filho, são dos pais adotivos ou são dos pais genitores? Genitores. Se você está aqui como filho de Adão, filha de Adão, e é adotado por Jesus Cristo, por Deus em Jesus Cristo, você mantém as suas características humanas, pecaminosas, adâmicas. Por isso que quando a gente se manifesta dizendo, olha, eu rendo a minha mente, o meu coração a Jesus Cristo, você não é transformado num anjo, numa anja, nada disso. Você continua sendo quem você é, só que agora, numa nova proposta de vida. Porque agora você foi adotado, e mesmo que haja em você aspectos que são específicos daquele que te gerou, você vai ser educado, disciplinado, no máximo possível, em amor, para, apesar da sua essência, mudar o seu comportamento. É exatamente isso que está sendo posto aqui. Olha, vocês foram adotados como filhos em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Isso quer dizer que Jesus é o Filho, e quando nós estamos em Jesus Cristo, Deus olha para nós e diz o seguinte, é meu filho também. Não gerado, mas adotado. E aí o que Paulo está dizendo? Nós fomos predestinados para isso aqui. Deus nos elegeu, nos escolheu para isso. Isso aqui é obra de Deus. Foi algo planejado por Deus. Deus envia Jesus com um propósito. A morte aconteceria. Poderia ser de velhice. Poderia ser afogado. Por isso que, vez por outra, você escuta Jesus dizendo assim, aqui, sai quietinho, não fala para ninguém não. Não posta na rede social não, deixa a coisa como está. Aí a pessoa saía, anunciava, ó, foi Jesus, foi Jesus. Por quê? Porque ele sabia que isso comprometia a missão, o propósito e, sobretudo, a integridade física dele. Tanto que no Getsemane é uma agonia, porque ele sabe o que está esperando. E quem matou Jesus não foi Deus. Não foi Deus. O propósito de Deus em enviar Jesus é, sim, ele experimentaria de forma consequente da morte, porque ele estava na condição humana. Lembra? Podia morrer com 190 anos. Morreu. Mas o propósito se deu em vida, que foi anunciar um novo vivo caminho. E aqueles que creram, porque pensa comigo, o que aconteceu com os povos que não tinham Jesus? E agora? Eles acreditaram na promessa. E se acreditaram na promessa, foram abençoados nessa crença na promessa. Por isso que não podemos resumir e colocar o ponto simplesmente na morte de Jesus Cristo. Óbvio que a morte aconteceria. E aconteceria por quê? Para que cessasse definitivamente a necessidade do Yom Kippur, do dia do perdão, de pegarmos um animalzinho, colocarmos esse animal, projetarmos sobre ele de forma simbólica o nosso pecado e imolarmos esse animal. Por quê? Porque a paga do pecado é a morte. Pecou, tem que morrer. Por isso que quando a gente nasce direto para a morte. Só que no meio do caminho nos é dada essa opção de agarrar na mão de Deus, sermos redimidos, justificados, e de brinde, bônus, de plus, recebermos a adoção como filhos de Deus. E o terceiro destaque que eu quero fazer aqui está no verso 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A base de tudo é o amor e a vontade de Deus. A gente falou no último encontro que Paulo inicia a sua carta convidando aquela comunidade, e isso vale para nós hoje, a bendizer, a falar bem de Deus. E acreditar nisso aqui é fundamental. Por quê? Por que eu vou falar bem de Deus? Porque eu sei que Deus me ama e quer o meu bem. Então essa ideia, pelo amor que você tem a você mesmo e a Deus, para de ter
a tendência de deixar o seu coração ser guiado pela inverdade de que as tragédias, a maldade que acontece é permissão de Deus, vontade de Deus. Eu falei para vocês, vou pegar um episódio recente, porque a gente ainda está vivendo essa tragédia, que é o Rio Grande do Sul, e vivemos isso aqui, isso para nós é muito familiarizado, porque especialmente os petropolitanos nativos sabem o que são os efeitos de uma tragédia decorrente das chuvas nas encostas. O nosso último episódio trágico aqui foi de 2011, que cobriu o Vale do Cuiabá. Em 2022, nós tivemos agora esse episódio. E aí fomos lá como Casa Viva. Éramos ainda uma congregação, um pequeno grupo de pessoas. E eu lembro de andar nos escombros. E aí você imagina, você encontrar com um pai, cuja filha, filho e cônjuge, esposa está soterrado, abraçar e dizer o seguinte: fica assim não, isso aqui é vontade de Deus, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Qual que é a reação do coração desse homem? Que numa boa, eu não quero esse Deus nunca na minha vida. Chispa com ele daqui. Porque que Deus é esse? Que acorda mal-humorado no dia e faz cair sobre nós uma forte tempestade que se traduz numa tragédia. Isso aqui, gente, é uma fatalidade, ponto. O que eu devo fazer numa situação dessa? Ficar calado, é um bom começo. Quer falar alguma coisa? Abraça e diga o seguinte: olha, é tragédia. Mas eu estou aqui para te dizer o seguinte: apesar disso tudo aqui, Deus te ama e eu quero ser a extensão do amor de Deus na sua vida. Eu vou cuidar de você. Foi o que eu fiz lá no Rio Grande do Sul. Eu fui lá falar com os nossos pastores, que abriram suas igrejas, porque antes que o governo se manifestasse, as nossas igrejas estavam abertas lá. Se tornaram abrigos. Algumas até hoje. E o povo dizendo o seguinte: antes de qualquer manifestação governamental, as igrejas se estenderam aqui para ajudar a gente. As igrejas se manifestaram. E eu fui lá dizer isso. Tragédia, terror, horror, ambiente de guerra. Eu entrei numa cidade que foi 100% submersa. Eu nunca vi nada igual na minha vida. O que você faz? Aí você vai responder, porque teve uma turma que perguntou assim: onde que estava Deus? Gente, eu vi Deus lá o tempo todo. Através de um bombeiro, de um socorrista, de um voluntário, gente pisando na lama, ajudando as crianças, outro grupo brincando com os pequeninos. Estava lá Deus de forma materializada, visível, para que nós pudéssemos contemplar ali, naquele gesto, o amor e a vontade de Deus, para dizer: olha, Deus te ama. Como é que eu sei que Deus te ama? Eu estou aqui. Deus quer o seu bem, mas como que Deus quer o meu bem nisso tudo? Eu estou aqui. Então tudo isso aconteceu na história como plano de Deus, propósito de Deus, restaurar a gente para algo bom. Não é o que Paulo diz aí em Romanos 12:2? Para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora aqui tem um detalhe que a gente não pode deixar passar desapercebido, que está no verso 4. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Na minha terra, a gente diz o seguinte: é aqui que a porca torce o rabo. Por quê? Olha o que está sendo dito aqui. Deus nos escolheu para que nós pudéssemos, com as nossas vidas, testemunharmos a respeito de um grande privilégio, que é: eu sou filho de Deus, mas esse grande privilégio vem acompanhado de uma grande responsabilidade. Dirija a sua vida, vigie a sua conduta, para que as pessoas, antes de te ver, vejam Deus em você. E isso não tem manual. Vamos frequentar um workshop. Não existe isso. Isso aqui é Deus na vida. E é no cotidiano. Sem roupa de ver Deus, sem evangeliquez. Já contei para vocês a experiência que eu tive numa cafeteria daqui de Itaipava. Cheguei lá, fui pedir um café, um cappuccino com pão, um bolo de cenoura com chocolate. Aí estou lá trabalhando, o atendente veio, colocou o cappuccino, colocou o bolo de cenoura com chocolate, colocou um pacote. Eu falei assim: Gabriel, você deve ter se equivocado, porque eu não pedi esse pacote, isso aqui deve ser de alguém. Ele falou: não, isso é do senhor, pastor.
Aí eu abri o pacote, tinha uma embalagem linda com uma outra fatia de bolo. Ele falou, isso aqui é uma expressão de carinho da nossa equipe, porque a gente acompanha a sua vida. E todas as vezes que o senhor chega aqui na nossa cafeteria, a maneira como o senhor se dirige a nós, com cumprimento, dando um bom dia, uma boa tarde. O senhor sai daqui e nos abençoa. O senhor sempre diz, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aí eu fiquei parando ali por aqueles segundos em que ele falava, fiquei pensando assim, gente, eu fiz isso. Porque não foi, sabe, com aquela artificialidade planejada, deixa eu encenar agora, eu sou pastor, deixa eu encenar ser pastor. Não existe isso. Porque antes de ser pastor, eu sou filho de Deus, eu sou cristão, eu tenho que honrar a Deus, ponto final. Esse é o propósito que Paulo está dizendo aqui para a gente, olha, se vocês estão pensando que Deus escolheu simplesmente para salvar vocês estão enganados, porque tem gente que acha que ir para o céu é uma caravana, fazer a caravana, e tem gente que acha que é a caravana é dos batistas, porque tem gente que acha que o céu é só dos batistas. Cuidado, se você for para o céu, você vai ter muita surpresa, porque nós vamos descobrir que o céu não é dos batistas, e graças a Deus por isso. Porque não tem a ver com que... Gente, nós estamos falando isso aqui, já tem 11 encontros. Você não pode ficar incomodado com isso. Eu já disse, eu sou terceira geração de batista. A Natália é quarta geração de batista. Ore por ela. Minha sogra está aqui, inclusive. Louvo a Deus pela vida da minha sogra. Claro, né, gente? Ela que me deu a oportunidade de ter Natália como esposa. Mas ore por ela, coitada, porque ela é filha de pastor, casada com pastor, irmã de pastor. Gustavo, de vez por outra, já falou que quer ser pastor. Aí fomos comprar um cachorro lá em casa. Natália escolheu a raça, pastor. Eu falei, minha filha, você não tinha uma outra forma de se desvencilhar disso, não? Então não tem a ver com isso aqui, de verdade. Outro dia eu ouvi um infeliz dizer, não, o que importa é para o céu, nem que eu vá com as costas chamuscadas, tipo assim, é o último da fila, né? Eu falei, meu filho, o propósito de Deus, antes de tudo, é nos transformar. Sabe por quê? Porque o céu começa aqui. Eu não sei se já te disseram isso, o céu começa aqui. E, na verdade, não vou entrar nesse mérito, não, o céu termina aqui. Porque tem gente que acha que o céu é um punhado de nuvem com uma porção de harpa, e a gente tocando harpa, pulando de nuvem em nuvem eternamente. Não é isso não, gente, numa boa, porque vai ser um negócio monótono, a eternidade ficar tocando harpa, não tem nada a ver com isso. Porque, inclusive, o que o Apocalipse nos presenteia é que a nova Jerusalém desce. Agora, olha como fica muito bonito esse negócio, Leandro. Imagina esse mundo sem pecado. É o céu? Concorda? Gente, você fazer um churrasco para a glória de Deus, sem ficar preocupado com colesterol, isso é o céu. Concorda que é o céu? É óbvio que é o céu. Porque onde é o céu? Tem uma música do Arautos do Rei, lá, deixa eu ver quem que é hoje aqui, da época do irmão Celso, que diz o seguinte, o céu é aqui se Jesus está aqui. É verdade. O céu é onde Jesus está. Então eu posso experimentar de um pedaço do céu na minha casa. Imagina a sua casa, o seu lar, como uma antecipação dos céus. O meu é, e eu louvo a Deus por isso. E o meu desejo é que o seu seja. Porque eu sei de uma porção de gente que vive antecipadamente o inferno. Os planos de Deus, Jeremias 29:11, são planos extraordinários, de paz, de alegria, de prosperidade, de bonança. É que a gente se enrosca, a gente fica com a nossa visão rasa da vida, tentando entender e acreditar que o que vale a pena é isso que os nossos olhos alcançam. Não. Hoje de manhã eu falei de uma propaganda extraordinária, lá da época da Vandinha, que dizia o seguinte, tem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras coisas, não vou fazer merchan, existe isso aí. Gente, isso é teologia pura. Em rede nacional, está dizendo para nós o seguinte, tem coisa que não tem a ver com material. O que vale a pena, dinheiro não compra, a gente não pega. Se você não ouviu a mensagem de hoje pela manhã,
espera o upload do nosso canal no Spotify, procura lá Casa Viva, Mensagens para a Vida e ouça. Porque os milagres que Deus deseja fazer conosco não se resumem a carro, casa, dinheiro, não mesmo. O propósito de Deus é nos transformar. O problema é que nessas igrejas que muita gente fica ouvindo, eu sei que alguns de vocês de vez em quando escutam, o camarada vai lá e começa a fazer testemunho. Vamos dar o testemunho aqui. Aí pega o microfone e dá para a pessoa falar. O que essas pessoas em síntese falam? Antes eu era um pobre, desfalecido, mas vim para cá, Deus me fez prosperar. A teologia da prosperidade, teologia triunfalista. Você não vê um filho de Deus chegar lá e falar assim, olha, eu era um pilantra, um 71, um traíra, um cara do mal. Depois que eu vim para cá, eu conheci Jesus. E Jesus mudou o meu caráter. Opa, pelo menos eu não consigo enxergar isso por aí. Porque isso não dá ibope, gente. Não dá ibope. O que dá ibope é autoajuda. Isso dá ibope, é best-seller. Você pegar os best-sellers, é tudo autoajuda. Sendo que a gente prega que nesta igreja é a ajuda do alto. É Deus nos ajudar a ser a cada dia melhores. Por isso as misericórdias são renovadas, para que amanhã você seja melhor do que você foi hoje. Para que depois de amanhã você seja melhor do que você foi amanhã. E a gente vai caminhando até, como a luz da aurora, nos tornarmos dias perfeitos. Quando? Na eternidade. Onde? Na presença de Deus. Mas isso pode ser antecipado aqui. E é isso que Deus deseja fazer na sua vida. É isso que Deus deseja fazer no seu casamento. Porque no final das contas, o que vai valer de fato a pena tem a ver com amor, com respeito, com carinho, com verdade, com perdão, com arrependimento. Traga à sua memória os momentos mais extraordinários da sua vida. Você não está agarrado a uma coisa, você está acompanhado de uma pessoa. Tem a ver com sentimento, com cuidado, com proteção, com carinho, com afeto. E o mesmo vale para a nossa trajetória espiritual. A pergunta é, o que Deus deseja fazer em nós? E isso, inclusive, ressignifica o nosso conceito de oração, porque tem a turma da feitiçaria, da magia, que pega a oração como se fosse uma varinha de condão, vamos transformar a situação. Não. A oração não é para transformar a situação, a oração é para transformar o meu coração. Porque a oração tem a ver com relacionamento com Deus. Porque senão você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Isso aqui é um exemplo inquestionável. E na tese judaica, se você desse 3 argumentos, esquece, você estava vencido. Jesus, o Filho de Deus, está no Getsemane e faz 3 orações. Sabe qual foi a resposta das 3 orações? Um grilo grilhando no Getsemane. Silêncio mórbido, absoluto. A resposta de Deus para o seu filho foi silêncio. E a gente anda pela vida achando que a gente tem mérito para orar, Deus sair do trono da graça dele, vir na nossa direção e atender os nossos caprichos. É muita ousadia. A proposta do Evangelho de Cristo Jesus é que Cristo, antes de tudo, nos transforme. E ao nos transformar, nós acolhemos, por consequência, a responsabilidade de ser igreja. E aí, por isso, Deus foi tão bondoso conosco que nos deu um nome que a gente hoje atrela à nossa igreja institucionalmente falando. Que é para nos lembrar que a igreja não tem a ver com esse prédio. Nós somos Casa Viva. Nós somos igreja de Jesus. E ser igreja é ser alguém daqui para fora, que na sua rotina de vida gera um tipo de postura e comportamento que as pessoas, quando olham, falam assim, como? Inexplicável? Tem como me dar uma dica? Aí a gente fala assim, tem. Não tem a ver comigo. Tem a ver com Deus em mim. Eu sou um vaso de barro, mas
cujo conteúdo precioso é a pessoa de Deus por meio do seu Espírito Santo. Esse é o desejo de Deus para a gente. Ontem, celebramos 2 anos de organização da nossa igreja. E a gente não quer ser conhecido como mais um prédio numa avenida na nossa cidade. Porque se assim fosse, eu já disse, a gente entrega isso aqui para uma padaria, vai ser mais útil. O que Deus deseja da gente aqui é que durante a nossa vida, no dia a dia, no nosso cotidiano, a gente vá, lembra lá, como povo cheiroso, exalando o bom perfume do Espírito Santo de Deus onde a gente está. E as pessoas falam assim, me dá, por favor, a dica, o caminho, como que eu consigo viver o meu casamento como você vive o seu? Como que você consegue ser um pai, uma mãe dessa forma? Como que você consegue ser um profissional desse jeito? Aí a gente é luz, né? Porque a gente já foi sal, assim, transformando. Aí a gente sai de cena e fala assim, ó, Jesus, quer que eu te apresente? É um amigão, um cara extraordinário, e o que ele fez em mim pode fazer em você. A minha oração, o desejo do meu coração é que a gente viva isso. A começar nos nossos lares, para que a gente já comece a experimentar um pedaço dos céus na nossa casa. E a partir dali, a gente vai reproduzindo expressões prelúdicas dos céus sobre a face da terra. Em nome de Jesus. Amém?